Ele, que foi criança,
que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. A Deus, nesse momento, gostaria de iniciar fazendo uma oração e para agradecermos a Deus, né, por mais uma oportunidade de estarmos adorando e engrandecendo o teu santo nome, amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Ó Deus, independente, ó Deus, das dificuldades, nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor faz e continua fazendo por nós. Abençoe, ó Deus, a vida de milhares de pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, no mundo agora, ó Deus, passando por diversas dificuldades, pelas quais nós nem damos conta, Pai, mas nós sabemos que a Tua mão, Pai, ela alcança essas vidas, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Abençoe este culto, Senhor Jesus, que vidas venham ser tocadas, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, Jesus. força
Queridos, a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esse tempo de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Nós damos graças ao Deus eterno que nos tem abençoado, que tem cuidado de nós, que tem sustentado as nossas vidas. E o nosso convite a você nesta noite é para um envolvimento seu nesse tempo. Eu sei que não é muito fácil manter aí essa... de repente, quem está acostumado a vir ao templo, a se assentar aqui, a acompanhar ao vivo aqui e em loco os cultos como acontecem, não é muito fácil estar na sua casa e manter uma disciplina de cantar com a gente, de cantar as canções. De repente você fica mais por conta de observar o que está sendo cantado. Mas eu quero te convidar, o que se vai cantar aqui nesta noite, ou o que se está cantando, são canções que glorificam o nome de Cristo Jesus, e elas são pensando na adoração do povo de Deus, que o povo de Deus adore conjuntamente, louve ao Senhor. Então venha com a gente, venha cantar conosco. Eu quero mais uma vez orar com você e pedir que Deus abençoe a sua vida e te proporcione agora cura, alívio, bênçãos da parte do Eterno, para que você celebre conosco, cultue conosco. Deus amado, Pai de amor, eu peço que o Senhor visite cada lar agora, Senhor, cada pessoa que nesta noite, meu Deus, se achega para esse tempo de adoração. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor, meu Pai eterno e santo, visite cada casa, visite cada lar, cada família, receba uma bênção agora e seja tocada, meu Deus, nesse tempo de adoração, de meditação na palavra do Senhor. Deus amado, nós pedimos um tempo de renovo, de restauração, de ânimo, de encorajamento, um tempo de cura, um tempo de alívio, meu Pai, de toda dor e de toda angústia pelas quais servos teus podem estar passando, meu Pai, e pelas quais todos nós passamos pelas mais diversas razões. Eu peço a cura, a alegria do Senhor invadindo agora esse lar, esta casa, e as tuas bênçãos se manifestando em cada lar e cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Venha conosco nesse tempo de adoração ao Senhor. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém, Senhor. Que nós venhamos descansar nos braços de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós, para as nossas vidas. E que nós venhamos estar sempre em oração e confiando sempre que Ele tem sempre o melhor para nós. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu lugar, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Só em ti é o meu lugar, Deus. E caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio, Deus. Eu caio em tua graça. Eu conto contigo. Eu caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, só em ti. Em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Amém. Eu gostaria de convidá-lo, querido irmão, querida irmã, para um tempo de oração. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos orar por dois motivos bem específicos. Nós sempre fazemos isso aqui no culto, pedimos oração, oramos por pessoas que estão enfermas. E nessa semana que passou, nós tivemos uma das nossas irmãs se submetendo a uma cirurgia, já está em casa recuperando, mas nós vamos orar por ela. A irmã Vanilda é a mãe de Jade, e nós vamos orar por ela agora, levantar um clamor pela vida de Vanilda, e vamos orar também pelos irmãos Ícaro e Bruninho. Sepultaram ontem o seu pai, eles que vinham já há um tempo bastante empenhados em acompanhar o seu pai no hospital, e ele faleceu então ontem, e nós vamos orar por eles, vamos orar por Vanilda, pela sua recuperação. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai de amor e graça, Deus eterno, nós oramos a Ti, meu Senhor. Sabemos que Tu és um Deus de consolo, um Deus de carinho, de cuidado para com os seus, e nós nessa noite clamamos a Ti, meu Deus, pela vida da irmã Vanilda. Oramos, ó Deus, pela plena restauração da Tua serva. Clamamos a Ti, meu Deus, que ela seja restaurada daquela cirurgia a qual se submeteu,
mas que também, Deus eterno, toda enfermidade vá embora da vida da tua filha. Oramos por cura, Senhor, por restauração da saúde da tua serva. Clamamos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor seja a companhia da tua filha, certamente nesses dias, sem a possibilidade de tantas visitas para estar com ela, mas que o Senhor não falte à tua serva nesses dias, e sabemos que o Senhor não faltará, como diz a tua palavra, e nós oramos, ó Deus, toca na tua serva, na saúde da tua filha. Oramos, ó Deus, também pela vida de Bruninho, pela vida de Ícaro. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que os teus filhos tiveram de acompanhar o seu pai nesses dias no hospital, e nós vimos o seu empenho, e eles, ó Deus, que tinham difíceis lembranças, mas que puderam ser tocados em restauração nesses dias, à medida que acompanharam o seu pai ali no hospital, e nós acompanhamos esse cuidado que eles tiveram. Nós pedimos que eles sejam abençoados, que tanto Ícaro quanto Bruninho tenham, meu Deus, uma vida guiada pelo Senhor, e sejam pais de excelência, maridos de excelência. Que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, que o Senhor os guie, que eles tenham uma caminhada de homem, meu Deus, debaixo da bênção do Senhor. Nós oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso forte abraço, e mais uma vez, queridos irmãos, a nossa gratidão a todos vocês que têm amado a igreja, manifestado esse amor. Há um amor manifesto à medida que vocês acompanham a gente por aqui. Há um amor manifesto à medida que vocês contribuem a pessoas que têm sido tão bondosos e enviado a nós as suas contribuições com dízimos, com ofertas. Nas manhãs de domingo a igreja tem estado aberta aqui das 8 da manhã até às 11, muitos irmãos têm vindo, têm trago alimentos, têm trago suas ofertas, seus dízimos, e nós temos sido ricamente abençoados, mesmo dizendo sempre aos irmãos que nós queremos que vocês tenham todo cuidado com a família de vocês, que vocês tenham todo carinho com a família de vocês, e que se alguma coisa lhes falta nesses dias, nós queremos ser comunicados e queremos poder participar desta luta de vocês, quer seja suprindo a necessidade, mas se não pudermos suprir, ao menos orando com vocês, estando juntos. Mas, meus amados, nós queremos que a sua família esteja debaixo de um cuidado muito especial. Temos orado, clamado ao Senhor, pedido a bênção do Eterno. Estamos em dias difíceis. Alguns dos nossos governantes já sinalizam as dificuldades de honrar com os compromissos, com aqueles que são funcionários públicos. Nós ficamos imaginando as lutas que poderão vir, mas estamos clamando que Deus nos oriente, que o eterno Deus nos guie, que Ele tenha misericórdia de nós, e que nós tenhamos também esta direção do Senhor e essa disposição em nos solidarizar com aqueles que enfrentarem lutas. Muito bem. Queridos irmãos, venham conosco na meditação num texto da palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, e a partir do verso 18, capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 18, a palavra de Deus tem uma instrução muito especial para nós aqui. Eu penso que isso é muito oportuno para esse tempo em que estamos vivendo. Penso que essa palavra é muito bem-vinda para esse tempo de luta, de pelejas, no qual estamos vivendo. E acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Diz a Bíblia assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme
e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Prezados e queridos que nos acompanham, nessa noite eu quero falar sobre um tema, e esse tema é um tempo de gemidos, um tempo de suspiros, um tempo de gemidos, é o que nós vamos falar. Esse texto, ele começa com o apóstolo Paulo dizendo que ele tem por certo que as aflições desse tempo presente, ele começa dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele começa fazendo esse contraste entre as aflições do tempo presente e a glória que há de ser revelada. E quando ele fala das aflições desse tempo presente, embora esse texto esteja no tempo bastante distante de nós, e o tempo presente do apóstolo Paulo naturalmente não é o nosso tempo presente, mas eu penso que quando ele fala das aflições do tempo presente, ele não está falando de alguma luta em particular, de alguma peleja que naqueles dias os cristãos enfrentavam e que eram pelejas só deles. Penso que ele está falando das pelejas que os servos de Deus enfrentam e haveriam de enfrentar em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer período. Ele está escrevendo aos romanos, e é natural que quem decidia ser cristão na capital do império enfrentava muitas lutas e muitas tribulações. Embora haja nesse tempo uma liberdade religiosa que o império dá, mas só o fato de se dizer cristão, seguidor de Cristo, já é motivo de chacota, já é motivo de sofrimentos para aqueles que assim se apresentam. Mas eu penso que Paulo está falando das lutas próprias daqueles que decidem servir a Cristo, que decidem seguir a Cristo Jesus. E ele diz então que essas aflições desse tempo em que ele vivia, ou essas aflições do tempo dos cristãos, do tempo do povo de Deus, então veja, queridos irmãos, o primeiro verso que nós lemos aqui, ele já apresenta para nós um tempo de sofrimento, um tempo de lutas, um tempo de pelejas. Eu não sei de onde muitos cristãos tiraram que esse tempo dos cristãos precisa necessariamente ser um tempo de muito gozo. Se não for, não se é cristão. Se não se está gozando a vida, se não se está tocando uma vida de muitas alegrias, de uma vida muito prazerosa, há de se questionar o cristianismo que se está vivendo. Ora, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, apresenta um povo de Deus enviado como cordeiros para o meio de lobos, um povo de Deus que Cristo, por assim dizer, com o coração sangrando, deixou aqui no mundo. E João no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, ele diz ao Pai que está deixando os seus no mundo. E ele diz isso, pode se sentir ali, pode se perceber saltando aquelas páginas, uma paixão de Jesus enquanto deixa os seus nesse mundo. Apesar de que ele disse: eu vos enviarei um outro Consolador. Mas mesmo assim ele sabe da hostilidade desse mundo, não sabe
depois que veio aqui, sempre soube, ele é o eterno, criador de todas as coisas, mas também o Evangelho de João, que diz que ele veio ao mundo e o mundo não reconheceu, veio para os seus e os seus não receberam. Então veja bem que hostilidade o Cristo enfrentou aqui, e que hostilidade haveriam de encontrar aqueles que decidissem por seguir o Cristo. Então, quando Paulo chega nessa altura da carta que ele escreve aos Romanos, ele fala de um tempo de gemidos, um tempo de suspiros. Que gemidos são esses? O primeiro deles é o que nós temos aqui nesse verso 22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O primeiro deles é o gemido da criação. A criação geme, diz o apóstolo Paulo. Então nós estamos num tempo de gemidos da criação. E a criação geme. E geme pela razão de que ela geme porque ela está sujeita à vaidade. É o que a palavra diz aqui, toda a criação geme, e ela está sujeita à vaidade. Diz nos alguns versos anteriores aqui, ao 22, que nós acabamos de ler. Sujeita à vaidade, quer dizer que Deus, o próprio Deus, e eu penso que Deus, alguns que pensam que o homem, mas eu penso que Deus sujeitou a criação à vaidade. E sujeitou a vaidade quando disse: maldita é a terra, mas na realidade maldita é o cosmos por tua causa, disse ele ao homem. Então essa maldição é a maldição da vaidade, é a maldição de um tempo determinado, é a maldição de uma vida passageira, é a maldição de uma futilidade. É o que o texto bíblico nos diz, é o que o texto bíblico todo ele nos revela. É uma criação sujeita à vaidade, uma criação cuja vida é de curta duração. E nós podemos perceber isso, nós podemos perceber como a natureza se decompõe. Uma coisa que nós sempre insistimos em falar a vocês aqui na pregação é sobre essa decomposição da natureza, é como as coisas são frágeis, é como tudo aquilo onde nós estamos pisando e do que nós estamos cercados e no que nós vivemos, as casas onde moramos, ou os carros onde andamos pelas ruas, como eles são frágeis, eles estão sujeitos à vaidade. E a Bíblia diz que a criação, ela geme por causa dessa fragilidade a que ela está submetida. Ela está submetida à fragilidade. Desde o pecado, Deus determinou que haverá um tempo para que a criação encerre o seu tempo, o seu período de validade, o seu período de existência. A criação, ela geme porque ela está no cativeiro da corrupção. Diz ainda o texto que nós lemos aqui, ela está no cativeiro da corrupção, ela está presa à corrupção. Então, a criação, ela está corrompida. Ora, nós estamos num momento e nós ficamos intrigados como um vírus que sequer é um ser, sequer é uma célula. Como uma coisa dessas coloca um mundo de joelhos, como uma coisa dessas destrói economias inteiras, como uma coisa dessas coloca para baixo o produto interno bruto de muitos países, na sua escala de valores, como ela cria toda essa situação que tem criado. Que é isso? A corrupção da criação. A corrupção da criação. A criação está corrompida, a criação está tomada de maldade, a criação dos homens, mas a criação também dos animais. Nós temos uma proliferação gigantesca de patógenos, seres que provocam enfermidades, uma proliferação tremenda de animais que se tornam repentinamente
mortíferos, ou se não repentinamente, mas que se mostram, se apresentam mortíferos, violentos. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo da corrupção da criação, e por causa disso a criação geme. Mas há uma outra razão pela qual a criação geme. Ela geme porque ela aguarda, ela espera. E o primeiro verso que nós lemos aqui, algumas versões faz questão de dizer, de acrescentar aqui um advérbio interessante, porque para mim tem, aliás, a ardente expectação da criatura, verso 19, espera ansiosamente. Algumas versões trazem esse advérbio acrescentado aí ao verbo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Há uma ansiedade na criação. Eu sinceramente não sei te explicar com muitos detalhes como é isso, como a criação aqui é personificada, como todos os seres são reunidos aqui numa única pessoa chamada de criação, e como é dito aqui que ela espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E por manifestação dos filhos de Deus, eu penso que a Bíblia quer, o que a Bíblia nos diz aqui, é que ela aguarda que os filhos de Deus se revelem no plano do Pai, no projeto do Deus Todo-Poderoso, no propósito do Deus Eterno. É que esses filhos estejam reunidos numa grande família, e o Pai decida que chegou a hora então desses filhos serem tomados, desses filhos, de se completar a adoção desses filhos, é uma coisa também que o texto diz, e a criação espera esse momento. E aqui tem algo interessante, a criação então espera uma restauração. Diante disso é interessante dizer que a criação que está sujeita à vaidade, a criação que está no cativeiro da corrupção, ela espera um momento de restauração, mas também espera esse momento e sabe que ele não acontecerá sem que antes o Pai forme uma grande família com seus filhos, sem que antes o Pai, ele faça uma obra de resgatar, de redimir, de restaurar, completa, inteiramente, uma grande família para si. Só daí então que a criação virá a ser restaurada. Então a criação aguarda ansiosamente essa manifestação dos filhos de Deus. Enquanto isso, ela geme. Enquanto isso, existe um gemido da criação. Enquanto isso, percebe-se a corrupção da criação. Enquanto isso, percebe-se a vaidade da criação. Enquanto isso, se pode perceber tudo o que nós podemos perceber. Então, por que essas coisas acontecem? Acontece porque no plano de Deus, a sua grande família não foi ainda completa e reunida, e daí então a criação geme. Geme como quem está com dores de parto, geme como quem sente contrações e dores, aguardando o momento desse parto, que é a libertação do cativeiro. Mas não é só a criação que geme. Estamos num tempo de gemidos. Não é do gemido da criação, mas é de gemidos. E o verso 23 diz assim: não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Olha o reforço dessa ideia, nós gememos em nós mesmos. É como que um gemido para dentro, é como que um intragemido, é como que um gemido que dói lá no fundo. Gememos por quê? Gememos porque nós estamos aguardando essa redenção, aguardamos que se complete a redenção, e esse é um período então de
gemidos aqui nesse mundo. Olha o que a Bíblia nos diz, olha o que a palavra nos diz. Então, quando eu ouço pessoas invocando alguns textos bem isolados e fora de contexto, do contexto geral da Bíblia, para dizer que não, que os filhos de Deus não vão adoecer, para dizer que não, que o vírus vai chegar num e no outro, mas que nunca vai chegar em alguém que é crente, em alguém que é um servo de Deus, eu fico pensando, o que fazer com um texto desses, que diz que nós gememos, diz que a criação geme, e que nós gememos juntamente com a criação, e esse juntamente com a criação, veja bem, e não só ela, mas nós mesmos, então veja, coloca a nós aqui, junto com os gemidos da criação, e por criação, eu falei aqui da natureza, que é do que o texto fala, mas existe um gemido também, dos homens que não são filhos de Deus, homens e mulheres naturalmente, das pessoas que não são filhos de Deus, que são também a criação de Deus, e que geme nesse tempo, com dores, com angústias. E quanto aos filhos de Deus, quanto àqueles que têm as primícias do Espírito, que são as primícias do Espírito? De repente as bênçãos que o Espírito já tem manifestado, mas que são só as primeiras bênçãos. Você precisa entender isso, que as bênçãos que o Espírito tem manifestado na sua vida, te libertando do pecado, operando uma santificação na tua alma, enchendo você de uma graça, de uma alegria, de um contentamento na vida cristã. Estas bênçãos, elas são as primícias, são as primeiras bênçãos, são os primeiros frutos de uma colheita vastíssima, há muito por vir ainda. E aqueles que têm recebido as primeiras bênçãos também gemem, também sofrem nesse mundo, também estão expostos ao coronavírus, ou a qualquer vírus que venha, às bactérias maléficas e a tudo mais que está aí, de doenças, de enfermidades. Eles estão expostos porque estão vivendo aqui nesse mundo. Sabe, um quadro que poderia ser interessante para ilustrar isso aqui, porque esses que têm as primícias do Espírito gemem enquanto aguarda, diz a Bíblia, esperando a adoção, esperando a adoção. E alguém pode perguntar, mas nós já não fomos adotados na família de Deus? Uma ilustração que poderia ser interessante para revelar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que vamos pensar em nós todos como meninos perdidos na cidade, meninos perdidos num grande centro, daqueles onde os meninos ficam ali dormindo, cobertos por jornais nesse tempo que está começando a ficar muito frio, onde eles colocam um jornal na calçada e dormem ali, eles não têm uma casa para onde ir, eles se alimentam dos restos que eles podem pegar no lixo, ou de alguma coisa que lhes dão nas lanchonetes ali da redondeza. Vamos pensar numa situação dessas. Vamos pensar então que o Deus eterno passou por ali, e nós estávamos como esses meninos, sem lar, sem casa, sem família, sem rumo, sem lugar para ir. Aí o Deus eterno nos chamou para a família dele, e fez para nós um documento de adoção. Um documento de adoção. Nos mostrou o documento, mostrou ali que nós estávamos incluídos nesse documento de adoção. Só que ele se foi. Ele se foi, nós continuamos ali, no mesmo lugar onde estávamos. Nós não saímos do lugar onde nós estávamos. Ele nos deu alguém para estar conosco ali, mas nós permanecemos ali. Então nós continuamos a ver o sofrimento, nós continuamos a dormir no jornal. O que nós temos é uma alegria que toma a nossa alma, é uma esperança que nos enche, que nos toma. O que muitos crentes ficam indignados é quando eles têm que passar por uma situação de sofrimento, quando eles têm que serem submetidos, ou quando são submetidos a uma situação de pobreza, uma situação de enfermidade, eles ficam revoltados e dizem assim: mas como assim? Deus passou por aqui, disse que eu estou adotado na família dele, mas olha o meu estado, olha como eu estou.
eles esquecem que o Deus eterno nos deixou ali, ou nos deixou ali, ou nos deixou aqui, para que nós contemos dessa bondade para muitos outros. Ele poderia ter nos levado imediatamente, mas Ele nos deixou para que contemos dessa bondade da adoção do Pai eterno para muitos outros, que também estão jogados ali. Há uma canção do Logos, uma das mais conhecidas e também das mais lindas que eles cantam, onde o filho pródigo, voltando para casa, ele diz assim: Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor, que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Olha que poesia. Então o que acontece? Os filhos resgatados deveriam contar a outros filhos desse resgate. E onde eles vão contar a esses filhos? Na sujeira, no lixão, no lugar onde os vírus imperam, no lugar onde as bactérias proliferam, no lugar onde os patógenos atacam, no lugar onde as doenças estão, onde a pobreza graça. É nesse lugar que eles vão contar. É por isso que o Pai ainda nos deixou aqui, e nós gememos, aguardando o momento de se completar o processo da redenção. Qual é a completude que se espera? O levar para casa. O documento nós já temos, olha o documento aqui. Olha o documento aqui, olha o testamento aqui, o Antigo Testamento, quantas páginas há aqui, o Novo Testamento. Imagino que ninguém tem o testamento que você tem, ninguém tem testamento com tantas páginas, com tantas palavras, com tanto tratado e tão firme quanto o testamento que você tem. Mas escuta, você está angustiado porque você ainda geme. Sim, a Bíblia prevê esses gemidos. Nós também que temos as primícias do Espírito. E aí tem uma outra coisa aqui no verso 26 que é surpreendente. O verso 26 diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também geme, a criação geme, os filhos de Deus gemem, o Espírito também geme. Está aqui na palavra. Meu Deus, que coisa! E aqui é uma decisão do divino, que é santa, é maravilhosa. Que decisão é essa? A decisão de que o Espírito Santo viesse estar conosco, enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos. E enquanto Ele está conosco, Ele geme, gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser compreendidos. E por não compreender os gemidos do Espírito, nós muitas vezes deixamos de entender que Ele geme também. Por que Ele geme? Porque Ele está conosco no lixo, porque Ele está conosco no meio da sujeira, porque Ele está conosco na corrupção da criação. Ele permanece aqui. Eu gosto muito da ideia de que quando esse verso 26 começa dizendo, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, e a outra versão que diz ajuda nas nossas fraquezas, não importa, mas a ideia do Espírito ajudando, é a ideia de alguém que pega uma carga do outro lado, alguém que vem quando você está tentando sustentar uma carga, e ele vem e segura do outro lado. Imagine você, o Espírito Santo em prontidão para sustentar a carga que você leva, e Ele tomar do outro lado. Que carga é essa, pastor? A carga do marido, a carga da esposa, a carga do filho que dá trabalho, pode ser todas essas coisas. A carga da despensa vazia, sim, tudo isso pode estar aí, mas tudo isso pode ser resumido numa coisa:
a carga de ainda ter que viver nesse mundo como filho do Deus Todo-Poderoso, a carga de caminhar por esse mundo como cidadão dos céus. O Espírito Santo, ele segura essa carga do outro lado, ele geme enquanto nos ajuda, ele geme enquanto segura essa carga do outro lado. Não imagine que o Espírito Santo esteja gemendo porque a carga está pesada, não, é porque ele olha para as nossas lágrimas, ele olha para o nosso sofrimento, ele olha para os nossos gemidos internos, e aí ele geme conosco nessa solidariedade santa. O Espírito Santo, ele segura a carga contigo, ele segura do outro lado. Que peso você tem que fazer? Se você ao menos soubesse disso, se você ao menos soubesse, talvez você e eu não fôssemos vítimas do estresse. O que é estresse? Senão uma carga. O que é estresse? Senão um sobrepeso. Eu gosto da palavra estresse do inglês, que é acento, o acento das palavras. Que faz o acento? Se não impor à palavra um peso. A palavra é livre, tranquila, até que um acento lhe impõe um peso. Então no inglês eles chamam isso de estresse. É um peso que é colocado. Então o que é o estresse para nós, senão uma sobrecarga, senão um sobrepeso? E o Espírito Santo diz: eu quero segurar esse teu sobrepeso, eu quero tomar esse peso que você está carregando. E nessa linha nós poderíamos colocar todos os outros males que afligem a nossa alma, os traumas do passado que nos fazem carregar como se houvesse uma bola de ferro a prender os nossos pés, e nós queríamos correr, e nós queríamos avançar, e nós queríamos estudar, mas a gente diz assim: eu não consigo aprender. E a gente queria então ganhar dinheiro, mas a gente diz: eu não dou conta disso, não é para mim, não é para minha família, não é para a casta onde eu nasci. E aí parece que tem uma bola de peso prendendo o pé da gente. Alguém diz: eu gostaria de me casar, mas na minha família os jovens não se casam. Os jovens não se casam. As meninas, elas se engravidam e elas saem de casa e vão morar com alguém para não dar certo. Os homens arrumam uma mulher e vai morar junto, eles não se casam. Não existe um processo de um acordo formal feito entre as pessoas. É assim, a minha família é desse jeito. Porque é desse jeito, é um peso que se carrega na alma. E aí o Espírito Santo nessa noite vem e diz para você: eu quero tomar esse peso contigo. Você vai sair da sua família? Não. Você vai sair desse mundo? Não. Você vai largar para trás essa corrupção que está te corroendo? Não. Você vai se desprender da vaidade? Não. Você ainda estará sujeito à vaidade. E vaidade aqui, para os seres humanos, é exatamente essa validade do corpo. É o corpo ter um período, um tempo de validade. Você vai sair fora disso quando o Espírito Santo vem estar com você? Não, mas ele vai segurar a carga do outro lado. Olha que mensagem gloriosa, olha que mensagem abençoadora, sobretudo nesse tempo de sofrimento. O que é que isso pode gerar em nós? O que é que isso deve gerar em nós? Eu vou te apresentar algumas coisas que uma palavra dessas deve gerar na sua vida, assim como gera na minha. Uma delas é a graça de saber que tem um Deus cuidando de nós com um plano gracioso. Esse plano envolve resgatar toda a sua criação, mas esse plano envolve em especial enviar Cristo Jesus. Ele é o centro desse plano. A carta aos Romanos, quando chega nessa altura aqui, ela já passou por várias coisas muito interessantes, sempre com Cristo como um ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de chegada, Cristo sendo tudo. Então há um Deus eterno que nos deu Cristo, para morrer na cruz, derramar o seu sangue, para nos resgatar, para nos redimir. Então nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que
planejou para nós de maneira muito especial, não nos escondeu esse plano. Apóstolo Paulo, para vários irmãos que ele escreve as cartas, ele diz assim: eu estou aqui como alguém que está revelando os mistérios de Deus a vocês. Ele nos apresentou esse plano. Segunda coisa é saber que tem um Deus que caminha conosco, está conosco, mesmo que nós ainda vamos ficar aqui depois do processo de adoção ser todo documentado, depois dos testamentos nos serem entregues, revelados, abertos, nós continuamos aqui ainda, mas sabendo que está no documento. Não existe um documento fechado, não existe um testamento fechado, até porque o testador já morreu. Cristo morreu na cruz do Calvário. Então nós temos um testamento que já nos revela toda a nossa herança, mas nós continuaremos ainda aqui. Mas o Deus eterno continua aqui conosco. Isso é muito interessante saber. A Bíblia nos revela isso com muita clareza. Diz que nós temos um Deus que caminha conosco. Caminha conosco. Tem uma versão da Bíblia da Quebrada, muito interessante. Claro que não existe, é uma coisa de comédia, uma coisa para o riso, mas há alguém que diz que há uma Bíblia na Quebrada, e cuja versão do Salmo 23 é: o Deus eterno é o meu fechamento, e eu não vou passar perreco. O que seria: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é importante dizer o seguinte, talvez se pudesse fazer uma correção aí: Deus eterno é o meu fechamento, e Ele vai passar todos os perrecos comigo. Porque no próprio Salmo, no contexto ali está que Ele refrigera a minha alma. Se Ele refrigera, então a minha alma terá calor. Calor na alma quer dizer angústia. Então a minha alma terá angústia em determinados momentos. O Salmo também prevê a passagem pelo vale da sombra da morte. Embora seja colocado de uma maneira bem hipotética, diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas quem está escrevendo, o poeta que escreve, passou muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Então sabemos pela vida do poeta, sabemos pelo contexto do Salmo e o contexto histórico, o contexto literário, histórico, sabemos por aí que o servo de Deus passará sim pelo vale da sombra da morte. E ainda está no mesmo Salmo que ele prepara uma mesa para mim, mas na presença dos meus inimigos. Então inimigos estarão à volta. Então esse mundo ainda nos imporá muitas lutas. Agora, a gloriosa certeza que nós temos é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo, Ele decidiu caminhar conosco. Nós fomos resgatados, feitos parte da família do Eterno, mas permanecemos ainda num lugar perigoso. Permanecemos ainda num lugar que olhamos à nossa volta e vemos corrupção para todo lado. Mas estamos aqui para gritar para muitos outros: ei, o Deus eterno está adotando gente. O Deus eterno está adotando filhos. E quando essa grande família se formar, então todos nós seremos resgatados. E resgatados aqui nesse texto, redimidos aqui nesse texto, ou mesmo adotados, esperando a adoção. A completude da adoção tem a ver com a adoção do corpo. Adoção do corpo, porque a nossa alma foi adotada por Deus, nosso espírito foi adotado por Deus, nosso ser espiritual já está adotado por Deus. Nós acordamos com vontade de orar, ou não é assim? Ou não é assim? Com os filhos de Deus é assim. Nós acordamos com sede do eterno. Nós que andamos pela rua com sede do eterno, com vontade do Todo-Poderoso Deus. Nós andamos pela rua desejosos de falar com Deus Todo-Poderoso. Então o nosso ser espiritual, ele já é de Deus, já pertence completamente a Deus. Mas o nosso corpo ainda pertence a esse sistema aqui. Nosso corpo ainda pertence a esse mundo. Mas a adoção plena está vindo. E a adoção plena é o resgate desse corpo perecível, desse corpo mortal.
E o Deus eterno, então, além de ter traçado o plano para tudo isso acontecer, além de caminhar conosco na pessoa do Espírito Santo, é poderoso para nos dar a esperança. É algo que nós temos que nos agarrar nesses dias, é com a esperança que o Eterno nos dá. Como é que eu posso ter esperança? O texto termina falando sobre isso, que nós precisamos ter esperança. E como podemos ter esperança? Primeiramente, lendo o Testamento. Não há nada para trazer maior esperança para nós do que ler aquilo que é nossa herança. Ler a cada dia. Eu estou nesse mundo perecível, mas qual é a minha herança? Deixa eu ver aqui. Abra o livro e leia. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Quando Jeremias diz em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, a única coisa que lhe poderia dar esperança era aquilo que o Deus eterno havia falado com ele. Deus eterno havia falado com ele: teu povo vai para o cativeiro, mas 70 anos depois teu povo voltará. Havia uma palavra de Deus, havia oráculos de Deus nos quais ele se agarrava. Então você precisa se agarrar no texto bíblico nesses dias. Nunca foi tão importante ler a tua Bíblia. Nunca foi tão importante alimentar a tua alma com o texto bíblico. E nele firmar a tua esperança. Nele, no texto bíblico, firmar a tua esperança. Lance as tuas orações como âncora. Lance as suas orações, levando a tua fé com âncora da alma, que se projeta para além do véu. Lance ali as suas orações, firme a sua alma para além do véu. Ore, fale com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Fale com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que mais eu poderia te recomendar, se não agarrar-se com Deus eterno e Todo-Poderoso? Que mais eu poderia dizer a você? Se eu digo a você que a natureza geme, que a criação geme, que os filhos de Deus gemem, que o Espírito geme, eu posso te passar uma angústia nessa noite. Mas espera aí, eu estou então vivendo num tempo de gemidos. Então, de fato é um tempo de gemidos? Sim. De fato é um tempo de gemidos. De fato, o tempo é de gemidos, mas no meio desses gemidos, você pode ter esperança. Os filhos de Deus podem ter esperança. E se você que nos acompanha não é filho de Deus ainda, se o Espírito Santo não testifica no teu coração que você é filho, é uma noite especial para você tomar uma posição nova e se render ao Deus eterno, clamando a Ele que te faça filho dele, que adote você. Deus eterno ainda passa por lugares sujos. Não importa em que lugar você esteja, Ele ainda passa por aí. Deus eterno não tem problema em ir no meio da sujeira. Deus eterno não tem problema em ir nos lugares onde o lixo moral impera. Mas Ele chama você. Ele diz a você: eu posso te arrancar daí. Eu posso te tirar daí. Eu posso te registrar agora como meu filho, como minha filha. Eu posso te incluir agora no meu testamento. No meu testamento. Você quer isso nessa noite? Você quer se render a Ele como filho, como filha, para que você nessa noite seja feito filho, seja feita filha do Deus Todo-Poderoso, e Ele possa plantar uma esperança graciosa na tua alma? Faça isso aí na tua casa, no lugar onde você está, em nome de Jesus. Sabe uma coisa interessante desse tempo? É muito ruim estar aqui sem a congregação do povo de Deus. Mas uma coisa muito interessante, eu poderia terminar essa pregação chamando pessoas à frente. E alguém poderia tocar uma canção muito bonita aqui, você poderia ser embalado pelo som dessa canção, e aí você se levantaria e viria à frente. E você sequer sabia o que estava acontecendo, mas é tão lindo vir à frente, o pregador chamou, então estou indo à frente. Agora você está na sua casa, é você e Deus. Agora é possível que você esteja no seu quarto, é possível que você esteja aí com um aparelho, só você e esse aparelho, me ouvindo. É possível que você me escute dias depois desse momento aqui, e
e você tem a oportunidade de fazer uma decisão com o Deus eterno, você e o Deus Todo-Poderoso. Ninguém mais te empurrando, ninguém mais te movendo, nada te sensibilizando. Apenas a palavra de Deus dizendo a você que o Deus eterno ainda caminha por lugares sujos, que Cristo Jesus, cujo sangue se derramou, ainda chama pessoas que estão em lugares sujos, que o Espírito Santo ainda se dispõe a se colocar ao lado de pessoas que nos lugares sujos terão a sua alma livre e salva. E uma coisa é viver em lugares sujos, outra coisa é viver sujo nos lugares. E os filhos de Deus, eles vivem de maneira santa, mas ainda no meio do lixo. De maneira santa, mas ainda numa criação corruptível. De maneira santa, mas ainda num mundo deplorável. De maneira santa, mas ainda no mundo em decomposição. De maneira santa, mas ainda num corpo perecível. Mas os filhos de Deus assim vivem, e assim você pode viver, se recebê-lo por Pai, se tomá-lo por Pai, se orar a Ele e pedir a Ele que esse testamento lhe diga respeito, que esse testamento tenha a ver contigo, se receber Cristo como Senhor e Salvador, pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Posso orar por você? Deus santo, Deus amado, Deus de graça e favor, eu louvo a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus que salva, que resgata, que restaura. E eu oro por aqueles que nessa noite, meu Pai, apesar da distância, fazem uma decisão com Cristo Jesus, entregando a Ele suas mentes, para que eles sejam tocados na compreensão de um plano gracioso de Deus, entregando a Ele seus corações, para que sejam sensibilizados, quebrantados, para receberem Cristo como Senhor e Salvador, entregando a Ele seus corpos, para que sejam libertos dos vícios, do pecado, que graça, que impera, dos atos pecaminosos que dominam corpos. Que nessa noite, Pai, esta vida tenha graça da Tua parte para ser livres, livre. Pai amado, visita agora cada lar, trazendo salvação, libertação, trazendo alívio às angústias, trazendo esperança ao coração desesperançado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pela sua semana, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, sobre os seus empreendimentos, as suas viagens.
seus afazeres. Vamos orar. Deus eterno e santo, eu clamo ao Senhor, eu peço a bênção tua, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que nos acompanha, que cultua conosco, louvando, adorando o teu nome. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a semana desse irmão, a semana dessa irmã. Santo Deus, tu sabes o que está por vir. Eu clamo ao Senhor. Eu oro por aqueles que vão ficar em casa. Que o Senhor os abençoe, Deus, tirando os anseios. Tem misericórdia, meu Deus. Eu peço que o Senhor dê, meu Deus, calma e compreensão àqueles que precisam ficar em casa. Eu peço que o Senhor, meu Deus, renove no teu povo a obediência, meu Deus, às autoridades e suas recomendações, meu Pai santo e poderoso. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor demova teu povo, Senhor, de todo o espírito de rebeldia, sem causa, sem razão. Peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que precisam sair, que precisam trabalhar. Dê-lhes graça, Senhor, guia-os, ó Pai, protege-os. Protege, meu Deus, aqueles que trabalham na saúde. Tem misericórdia, os da segurança, estão lidando diretamente com pessoas nesses dias. Guarda-os, protege-os, ó Deus. Abençoe aqueles que vão voltar às aulas, tanto como ensinadores, professores que estarão à distância. Que o Senhor lhes dê habilidade, lhes dê a capacidade, ó Pai, de serem, Deus, úteis aos seus alunos. Abençoe alunos que estarão em casa, que o Senhor lhes abençoe a aprendizagem. Santo Deus, aqueles que vão viajar, guarda-lhes o caminho, protege-os, ó Deus. Senhor amado, dá livramento, Pai amado, ao povo teu, no meio da luta, no meio da angústia, mas que o Senhor proveja livramento, que o Senhor proveja, meu Pai, a bênção, Senhor, sobre o teu povo. Santo e poderoso Deus, abençoe aqueles, ó Deus, que têm familiares em lugares distantes, em cidades, ó Pai, em grandes centros, e que estão preocupados, mas que o Senhor lhes guarde a alma, Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, a dispensa do teu povo, dá dos teus filhos, cuida de maneira especial, derrama as tuas bênçãos, abençoe os empreendimentos dos teus filhos, ó Pai. Conduz debaixo da tua potente mão, dá-nos a graça, Senhor, de ter um olhar, meu Deus, perspicaz nesses dias, santo conforme a tua palavra, mas determinado, Senhor, para que nós não estejamos, ó Senhor, como que a olhar o vento, mas que o Senhor nos dê habilidade para fazer coisas que sejam abençoadoras para os nossos lares, para as nossas famílias. Senhor, que seja uma semana de salvação. O Senhor nos dê a graça de falar de Cristo para pessoas e vê-las sendo salvas, incluídas na tua grande e graciosa família. Deus amado, eu oro pedindo as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje para todo sempre. Amém, 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 Senhor. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.